Quero dar boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um colóquio científico do Observatório. Fico muito feliz em ver vários rostos que fazia tempo que eu não via, como o Domar, né, alguns que eu não conhecia, pessoa nova como a Elisana e o nosso convidado especial, quero saudar, o Ricardo Ono, que vai hoje nos apresentar a sua pesquisa. Então, um prazer tê-los todos aqui conosco. Espero que aproveitem. E vamos abrir, como sempre, as novidades, né? Se alguém tiver alguma novidade. Eu participei hoje de uma banca na FEFELESH sobre a tradução de um álbum do Asterix, em que o aluno, o Gustavo Brunetti, faz uma avaliação muito interessante do trabalho do tradutor ou tradutora, a gente não sabe, mas muito interessante. Eu convidei para fazer a apresentação em agosto. Então, provavelmente ele vai vir apresentar um trabalho que eu gostei muito. E a área de tradução de quadrinhos tem crescido muito. As pesquisas têm crescido muito nessa área no Brasil nos últimos anos. Então, isso é muito bom, né? E os trabalhos, a qualidade dos trabalhos e a seriedade com que a tradução nos quadrinhos é tratada sempre me surpreende bastante. Então, um trabalho que até vale a pena. Eu também incentivei o Gustavo a apresentar o trabalho nas nossas jornadas, para que todos possam conhecê-lo mais. Roberto, alguma novidade? Tem, já que o tema de hoje vai ser mangá, os dois apresentadores, eu tenho aqui a biografia em mangá do Hokusai. O japonês que no século XIX criou o termo mangá. Ele não fazia mangá, mas ele criou o termo mangá. Ele fez uma cartilha de desenho, ensinando desenho, e o termo mangá era usado como desenho à mão livre ou garatuja, pensando num sentido negativo, tá? E embora os desenhos do Hokusai fossem muito bons, ele era um ilustrador de livros, e essa biografia, feita por um mangaka, o Shotaro Ishinomori, que já faleceu, inclusive, foi lançado agora no Brasil, pela Pipoca e Nanquim, e não está caro, esse tijolão aqui, custa por volta de R$70 na Comics ou na Amazon. Eu acho até que tem que tomar cuidado para não deixar cair em cima do pé, né? Porque senão vai machucar bastante. Exatamente. Dá na cabeça do ladrão. E como eu comprei na pré-venda, na Amazon, eu acho que eu paguei até mais barato que isso, mas está em torno de R$70, que não é caro por um volume desse tamanho. Então, essa é a minha sugestão de hoje, chama Hokusai. Nobu, alguma novidade? Não, de publicação, não. Eu tenho... Bom, boa noite a todos, né? Eu tenho produzido uns vídeos para as oficinas culturais de São Paulo, né? Eles estão com... no impedimento de fazer eventos presenciais, eles abriram a possibilidade de a gente produzir vídeos, né? Só que meio longos, 1h30 no mínimo cada um. E eu já fiz um sobre o Gilberto Freire e os quadrinhos, né? Isso foi lançado no fim do ano passado. E em decorrência desse primeiro trabalho, eu já produzi mais 3. Tem um que já está lá no canal de vídeo deles, né, das Oficinas Culturais de São Paulo, que é quadrinhos e cinema, e que é muito além dos super-heróis, né? Então eu falo de outras produções também adaptadas para os quadrinhos. O outro vídeo é sobre a Lei 10.639, né, que foi atualizada para 11.465, mas eu só abordo a parte da cultura afro-brasileira, que é do meu trabalho de doutorado, né? E tem um outro que fala sobre quadrinhos e arte dos quadrinhos, que se chama, né? Mas quando a arte, né, as pinturas se inserem nos quadrinhos, e os quadrinhos também influenciam as pinturas, né, as obras de arte, principalmente da arte pop, né, a pop art, no caso da época do Andy Warhol, do Roy Lichtenstein. Então, também. Eu tenho esses materiais aí que estão para... e é acesso livre, né, qualquer pessoa pode entrar e assistir. É só acessar, então, o canal de vídeos das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. Muito bem, Nobu, parabéns. Eu espero que você lembre uma hora de fazer algum para o canal do Observatório, né? Sobrar um tempinho aí também, preparar algum vídeo para o nosso canal. Isso seria bom também. Opa. É certo que a gente não paga, né? Então... Mas você terá a nossa eterna gratidão sempre. Né? E se isso conta para alguma coisa.
Selma, alguma novidade? Gazi e algum dos outros que tem alguma novidade, alguma notícia? Vou aproveitar que está gravando, que a gente vai publicar no site para fazer o convite para Cyber Jornadas Histórias em Quadrinhos da USP, que estão com as inscrições abertas até o dia 15 de julho. Então, estão abertos para graduandos, pós-graduandos, pesquisadores, quem está com trabalho em iniciação científica também. Estamos tendo bons inscritos até o momento, uma boa recepção. Então, está lá na cyber2021.jornadasinternacionais.com.br, e qualquer dúvida é só entrar com qualquer um de nós aqui do observatório, que a gente tira as dúvidas aí, que não tiver explicado no site, a gente tenta aqui responder rapidamente. É isso. Então, Valdomiro, no mês passado eu já apresentei os livros da Peirópolis, né, em quadrinhos, e aí para esse mês eu não tenho novidades ainda não, com relação a livros e fanzines, né? Será que eu normalmente não costumo não falar dos quadrinhos que eu leio, mas essa semana eu li um quadrinho muito bom, o último Gigante. Não sei se vocês viram. Carnival, qualquer número do título. Estou com ele aqui em cima. Indian Carnival, tá? Por acaso estava com ele aqui em cima. Indian Carnival. Acho que foi talvez a melhor história do Tex que eu li nos últimos tempos. Eu recomendo. Vale a pena ler. Um desenhista muito bom. E uma história muito bem. Hã? É novo esse volume? Esse volume é um volume grande, né? Tem alguns grandes, mas é novo, né? É novo. Ah, tá. É de 2 meses atrás. E vale a pena. Uma das melhores histórias do Tex que eu li até hoje. Então, se alguém não tiver nada para ler, aconselho. Vale a pena. Quem é o desenhista, Valdomiro? Hã? O desenhista e o roteirista, quem é que são os autores dessa edição? Tem o roteiro do Mauro Bozelli, que é o roteirista oficial do Tex atualmente, e o desenho de Máximo Carnevale. E é até interessante porque a história chama Carnival, né? Indian Carnival, e o autor do desenho é Carnevale, né? Então é uma coincidência, provavelmente. Mas vale a pena. Eu conheço esse artista, é bom. O Robson muito bom. Levantou a mão. Fale, Robson. Boa noite a todos. Boa noite. Eu só queria fazer uma coincidência, que eu estou exatamente lendo o Tex, relendo, né? Aquela edição aqui no Brasil, a 300, edição de número 300, a comemorativa, Oklahoma. E achei interessante. Também sou fã do Tex. E o Tex é como o Conan, até as coisas que são ruins são boas. Boa noite a todos, um abraço. Eu acho que é aquela tipo de história, aquele tipo de revista em quadrinhos que garante a permanência do meio, né? Porque as pessoas vão voltar, não interessa quem é o artista ou quem é o roteirista, as histórias sempre vai ter um público cativo que vai voltar para encontrar aquele personagem, como Batman, como vários outros personagens, que são aqueles que garantem a permanência do meio. Não diria que é um quadrinho daqueles artísticos de grande qualidade, à exceção de alguns números especiais, mas é aquele que garante a permanência do meio. Eu sempre falo isso, e é preciso que tenhamos bastante histórias como Tex para que o meio possa se renovar sempre e continuar. É quadrinho, né, professor? É quadrinho. Eu queria acrescentar que saiu uma edição muito boa do Tex chamada O Segredo do Juízo Raibin. Vale a pena. E também gostaria de falar do Gibi X, que é um prozine, mais do que um fanzine, um prozine, lá do Rio Grande do Sul, que saiu agora o número 4, trazendo um autor, histórias de um autor underground americano, Ted Richards, que eu não conhecia, só fiquei conhecido por causa dessa edição. O personagem dele, Mellow Cat, é muito conhecido lá nos Estados Unidos, é um velho skatista, velho hippie, e essa edição também traz uma entrevista com esse quadrinista underground americano. Legal. Então, acho que agora então podemos passar para a primeira parte do nosso colóquio. Então, quero dar as boas-vindas mais uma vez ao Ricardo,
que defendeu tese de doutorado dele, foi indicação do Nobu, que acho que esteve na banca. O Nobu te aprovou, né, Ricardo? Então, pelo menos, então a gente já deve, é uma indicação positiva. Se ele aprovou, ele é bem rico. Então, Ricardo, agradeço muito sua presença. Queremos, então, ouvi-lo e conhecer um pouco mais sobre a sua pesquisa. Fique à vontade. Eu vou compartilhar uma tela aqui, mas antecipadamente já agradeço, né, a indicação do professor Nobu e agradeço a acolhida. Né? Eu confesso que, desde o momento que eu recebi o convite, estava bastante entusiasmado, né? Um pouco nervoso também, mas mais entusiasmado. Opa, estamos vendo a apresentação. Acredito que... Ok. Então, agradeço novamente, né, o convite. Falarei sobre a minha tese. O título da minha tese é Saburo. Vou passar aqui um pouco. Me apresentar. Meu nome é Ricardo Arada Ono. Eu sou artista e professor. Atualmente, eu estou lotado no curso de Cinema e Audiovisual da UFPA. Né? Vou falar mais sobre mim adiante. A minha tese, ela foi defendida no doutorado em arte da Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em arte, e a linha de pesquisa é Poéticas e Processos de Atuação em Arte. Né? A minha orientadora foi a professora Valzeli Sampaio, e o trabalho nessa linha de pesquisa, ela basicamente se caracteriza por ser a obra de um artista e, ao mesmo tempo, um artista pesquisador. Né? Então, o trabalho em si desta linha 1, ela é uma atuação, ela é uma performance, ela é uma experimentação artística, cujo meio, né, de performar, escolhido por mim, foi o quadrinho. Né? Isso é acompanhado, obviamente, do memorial, do processo, do que nós chamamos em arte do modus operandi, né, dentro da arte. Então, o trabalho ele se encontra, na verdade, dividido em 2 volumes. Né? O primeiro, que é a novela gráfica, que é o quadrinho, cujo título é Saburó, né? E o segundo, que é o memorial. Eu costumo dizer que essa obra ela foi maturada durante 40 anos, mentalmente, porque é um processo que vai sendo acompanhado fora da academia. Né? Como tese é um objeto artístico, e o meu objeto artístico é minha tese, né? Embora eu vá falar sobre uma tese de quadrinhos, ela tem uma pegada, vamos dizer assim, um pouco diferente do que se costuma analisar, se costuma encontrar em relação a teses sobre quadrinhos. Né? Eu preciso falar sobre arte primeiro, porque ela é uma tese que é um objeto artístico. Né? Então, como entender ela como objeto artístico? Eu precisava definir o que era arte. Eu peguei uma definição bem simples, eu peguei emprestado do senhor Prinklepens, lá do Garfinho, né? Que diz assim, a arte é um meio pelo qual sentimentos e pensamentos importantes são transmitidos utilizando criatividade, habilidade e imaginação. Então, achei que essa era uma definição não acadêmica e bem simples, né, para que todos pudessem abraçá-la. Então, fala basicamente de criatividade, né? Ele trata o objeto como fruto de um insight criativo, de uma criatividade. Então, toda a arte, obviamente, ela é fruto do insight criativo, ela é fruto de um movimento criativo, ela é fruto de criação. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, nem toda criação ela é arte. Então, eu busquei um embasamento teórico que pudesse posicionar em que momento estava a minha criação enquanto arte, né? E para conceituar isso, eu encontrei uma definição de um ensaísta americano chamado Arthur Koestler, que em 64 ele escreve um livro falando sobre o ato da criação, e ele fala justamente sobre essa questão do insight criativo, né? Onde lá ele coloca que todo insight criativo, na verdade, são conexões entre os planos de referência, né? Entre as camadas cognitivas que a pessoa vai
aprimorando e adquirindo no decorrer da sua vida, né? Então, ele apresenta nesse livro uma teoria que ele chama de teoria da dissociação, que é a conexão entre esses planos, né? E dentro da teoria dele, do insight criativo, da criação, né, segundo a teoria dele, ele fala que a gente pode fazer essas conexões de várias maneiras e em vários níveis. E dependendo de como a gente faz essas conexões, nós vamos gerar produtos diferentes da criatividade, né? Ele coloca que se você colide, por exemplo, os planos, né, você acaba gerando humor. O que é humor? É uma dissociação desses planos que, em algum momento, há um rompimento da razão, né, um rompimento abrupto da razão. Isso gera o riso, né? Então gera humor. Tanto é que a gente tem aquele humor, mau humor, né? O humor do mal-estar. Às vezes a gente está com mal-estar e aquela situação deixa a gente tão desconfortável que a pessoa ri, né? Eu costumo colocar esse exemplo dessa conexão, por exemplo, em sala de aula, quando eu falo para os alunos, no momento que vira a prova, né? Que eles estão com a prova voltada para baixo. Aí quando ele vira a prova, que ele olha a prova, aquele aluno que ri para a prova e olha para frente, ele vai colar, porque ele descobre ali naquele momento, né, que ele não sabe nada. Então tem uma quebra da razão dele naquele momento. Bem, uma outra conexão entre planos seria a associação desses planos, né, das bases que você tem construído mentalmente, dos seus conhecimentos. Isso vai gerar arte. Seria uma fusão desses planos para você chegar num objeto, num objetivo, numa nova síntese que não existia antes, né? E o terceiro, que é a arte, é resultado da confrontação de todos esses planos e da visualização através desses planos, né? Eles não vão colidir, eles não vão se fundir, você simplesmente gera algo novo. Quando você sobrepõe esses planos, você consegue tecer, você consegue criar algo novo, visualizando através de todos esses planos, né? Então, seria uma conectividade, no caso, de sobreposição, né? Então, dentro do insight criativo, fui buscar minhas referências, né? Quais eram meus planos em relação a isso, para montar isso, a tese quadrinho e arte, né? A tese em formato de arte. Quais eram meus planos de referência? Aí eu tinha meus planos de referência, as habilidades técnicas, o conhecimento empírico que você vai adquirindo, saberes acadêmicos, né? E aí saberes acadêmicos eu coloco em algumas áreas distintas pela natureza do que eu produzi em quadrinho, né? E documentos e registros, isso, documentação oficial, toda a bibliografia que foi consultada, né? Ele acaba sendo um conhecimento que vai gerar um plano novo, e também entra no saber acadêmico. As linguagens, né, e suas sintaxes e suas regras, mas, para mim, quando eu percebi essa questão do insight criativo como camada, o mais importante para mim, dentro dos meus planos referenciais, de todos os planos referenciais, por exemplo, eu achei que seria a memória afetiva e as experiências pessoais. Porque eu fui buscar isso, eu fui intuir nesse sentido, por conta justamente de uma definição metodológica, né? Quando a gente fala assim, vou criar uma metodologia, vou criar um memorial para memorizar como o trabalho foi feito. E como se segue uma metodologia de arte? Como que você vai estabelecer uma metodologia, se a metodologia é algo que você está documentando para que alguém faça o mesmo que você fez e chegue nos mesmos resultados, né? Bom, dentro de arte existe uma impossibilidade de você seguir o mesmo método para atingir os mesmos resultados, né? Em termos artísticos, você vai seguir toda aquela metodologia, você pode seguir o traço de alguém, desenhar como alguém desenha, tentar fazer isso, e sempre você vai ser o quê? A cópia ruim de algum artista. Você não vai conseguir gerar aquilo. Então, o que diferencia? Qual é o diferencial? Aquele ponto que você nunca vai atingir? É a memória afetiva, são as experiências pessoais, né? Então, no desenho, principalmente no desenho em quadrinho, a gente vê muito isso, e no desenho artístico também,
cada pessoa tem seu traço. A personalidade de traço, ela é muito forte para implementar uma personalidade artística, né? Então, muitas vezes a gente diz assim, eu gosto muito desse desenhista. Por que nós gostamos muito desse desenhista? Porque nós reconhecemos a personalidade no traço dele. Então, objetos, até vezes o mesmo personagem, né, ele vai implementar a personalidade dele naquele personagem. Bom, então, buscando teoricamente, eu encontro teóricos de arte que vão corroborar com essa minha percepção, né? Um teórico chamado Didi Huberman, ele fala que quando você vai produzir uma imagem, ela é mais do que um recorte, né? Ela é mais do que um aspecto visível. Ela tende a ser um rastro, uma pegada, né, daquilo que você está produzindo no seu tempo e também anacronicamente, né, no global. Ele define como cinza mesclada de várias fornalhas, mais ou menos ardente, né? Então, isso é uma coisa mais poética da área de arte, né? E ele disse, quais são as minhas fornalhas? Quais são as minhas fornalhas? O que é que me fez ser quem eu sou e produzir e ter o cuidado de desenhar ou ter um olhar mais apurado para um determinado ponto para produzir aquele quadrinho? Bom, eu tenho que falar um pouco sobre mim, né? E, na verdade, sobre o autor, por isso eu falei, sou professor. Aqui tem um pouco das áreas que eu naveguei, acadêmica profissionalmente. Eu já dei aula para arquitetura, artes visuais. Hoje eu estou na cadeira de cinema. Eu sempre trabalhei com computação gráfica, dei aula para design gráfico, para jornalismo, para publicidade. Também dou aula na Faculdade de Conservação e Restauro. Tenho artigos em zoologia, em botânica, embora pareça uma coisa muito dispersa. Mas eu sou um entusiasta, eu falo pessoalmente, né? Eu sou um aventureiro, sou um entusiasta. O aventureiro, talvez algumas pessoas até pensem essa coisa pejorativamente, mas é de me lançar realmente a desafios diferentes. E sobretudo, sou um aficionado pelos laços familiares. E gosto também de quadrinhos há muito tempo. Eu me considero um quadrinista desde sempre, né? Então, até coloco aí, eu desenho desde criança. Em 85, eu recebi uma indicação na premiação de quadrinhos. O Maurício, era um concurso. E fiquei muito tempo sem desenhar. Eu voltei a desenhar em meados de 2010, 2014. E foi quando eu resolvi desenvolver o meu trabalho através da mídia de quadrinhos, né? O meu trabalho artístico, no caso. Tá? Além disso, para chegar na qualificação do quadrinho, ou seja, para que eu pudesse qualificar ele enquanto arte também, né, eu teria que ver como enquadrar essa ferramenta, essa linguagem. Como é que eu poderia transformar o quadrinho em arte? E aí eu fui buscar embasamento num teórico de arte chamado Panofsky. Ele fala que quando o veículo de comunicação passa a ser uma obra de arte, né? Quando que um veículo de comunicação pode ser uma obra de arte? Ele diz, olha, que a esfera de todos os objetos práticos é muito bom. Termina e começa, onde começa, né, a esfera dos objetos práticos. Depende da intenção dos criadores. Então, posso dizer, eu tenho a intenção de fazer esse objeto uma obra de arte, mas, obviamente, a intenção só não vai cobrir tudo, né? Então, fui buscar a Anne Cauquelin, e ela diz o seguinte, né? Tá, você tem vontade e tudo, mas a tua intenção, ela tem que estar legitimada. Legitimada pelo quê? Por sintaxes, por regras que aquele meio vai te fornecer, né? Então, qual o meio que eu escolhi? O meio que eu escolhi, obviamente, foram os quadrinhos. E aí cheguei no meu resultado, que é a história em quadrinhos Saburó, né? E o que é a história em quadrinhos Saburó? O que é essa história? O que é essa novela gráfica? Graphic novel, né? Que a gente coloca assim para dar uma imposição mais bonita. A história, ela narra trechos da vida do meu avô, dos meus pais e da minha própria história. E ela possui como pano de fundo a imigração japonesa na Amazônia, sobretudo na Amazônia.
e em especial do grupo que os meus avós participaram na vinda para cá. É um grupo que tem uma história de imigração diferenciada. Eu vou até apresentar um pouquinho depois. E aí, através dessa história, né, eu vou explorando as motivações, os desafios encontrados por eles, desde a chegada do meu avô aqui no Brasil, a adaptação dele e as consequências que isso foi gerando dentro da minha família, dentro da comunidade, e a forma como eu mesmo interajo na comunidade, os meus filhos, né? E possivelmente os filhos dos meus filhos vão interagir. Então, ela é uma história, na verdade, cíclica. Ela acaba não tendo fim, né? O título Saburó é o nome do meu avô, né? Ele, na verdade, foi o catalisador disso tudo. Saburó é um nome típico para terceiro filho, ele significa terceiro filho, e por isso ele é um nome bastante comum no Japão. Eles têm o hábito de nomear pela chegada do filho, né? Então, Hiroshi é sempre primeiro filho, Shinji é sempre segundo filho. Né? Bom, mas vamos lembrar quais foram os planos referenciais que eu precisei para desenvolver esse quadrinho, para desenvolver minha tese arte. Né? Eu precisei das habilidades técnicas, do conhecimento empírico, dos saberes acadêmicos, documentos, linguagem e memória afetiva. Alguns desses planos eu precisei desenvolver, principalmente aqueles que se referiam a habilidades e conhecimentos. Né? Então, durante o meu processo de doutoramento, grande parte, que também foi a compreensão da arte e de me compreender como artista, se deu através do quê? Do conhecimento, da aquisição de saberes, da aquisição de conhecimentos técnicos, do treino de habilidades técnicas, né, para desenvolver o produto, o quadrinho. Um desses conhecimentos, e aí voltando para Coquelin, que eu precisava legitimar esse meu objeto enquanto o meio que ele iria se apresentar, era a linguagem, né? São as regras, as sintaxes que definem os quadrinhos. E aí fui buscar conhecimento na bibliografia especializada sobre o tema, né? Muitos que a gente já conhece, assim, então vocês já estão bem já conhecem bastante. Enfim, o MacLeod para mim foi um autor bem importante. Tá? Ele me permitiu visualizar, além das regras sintáticas do objeto, né, que ele me permitiu ver além do que eu estava habituado a ver como leitor. Ele me fez perceber pequenas nuances do que estava sendo apresentado ali. E isso foi muito determinante na forma como eu conduzi o objeto depois, como eu me obriguei a produzir o meu objeto dentro de uma determinada linguagem, dentro de uma determinada sintaxe, que seria mais um plano para eu costurar no meu objeto. Né? Por exemplo, eu nunca tinha pensado na coisa da transição do quadro, né? De como que isso se dá, qual a importância da transição do quadro dentro da narrativa. Eu li, obviamente, né? E como professor de cinema, é claro, a gente sempre vai trabalhar com edição, mas enquanto leitor de quadrinho, eu nunca tinha percebido que a numeração, né, que a quantidade de transições, ela determinava alguma coisa. Então, eu produzi um quadrinho que tem 376 transições, né? E aí eu coloquei aí a qualificação das transições, a classificação que ele apresenta, e onde existe uma incidência de transições aspecto para aspecto, que ela não é comum no quadrinho ocidental. Né? Isso foi proposital da minha parte, porque eu queria dar um ar mais de mangá para o meu objeto. Apesar de o traço ele não ser um traço de características do mangá. Né? Eu quis fazer o meu traço. Mas eu queria trazer isso de alguma maneira, aproximar isso para as características do mangá.
Uma outra característica, por exemplo, que eu percebi a importância dele no MacCloud foi o efeito máscara. Então, trago isso também para o meu quadrinho. Quando eu trabalho com objetos mais definidos, né, com cenários mais definidos e com personagens mais cartunescos, né, eu trazer isso mais próximo também de um recurso muito utilizado dentro do mangá. Além disso, da questão técnica, da questão da linguagem, eu tinha preocupação também de que eu estava fazendo um quadrinho biográfico, eu estava trabalhando sobre a história, né? E aí eu precisava fazer uma pesquisa também sobre essa questão do quadrinho biográfico. Inclusive foi o professor Nobu que me alertou sobre isso. Porque eu lia muitos quadrinhos biográficos. Eu já fazia leitura de muitos quadrinhos biográficos, né? E o quadrinho biográfico, ele é muito amplo, ele trabalha uma ego-história, muitas vezes pessoal, mas ele também vai trazer uma história familiar, né? Ele transcende a história daquela pessoa e transcende aquela história familiar quando ele está inserido dentro de um contexto, quando ele está inserido dentro de uma história de comunidade, né? Então, é óbvio que tem quadrinhos biográficos que eles vão seguir aquela métrica do desafio mora a ser vencido, né? Sobreviver à guerra, sobreviver a grandes reveses da tua vida, mas tem outros que eles vão parecer, eles não são épicos, eles vão trabalhar nos desafios do dia a dia, né? Assim, ele trata a questão da vivência, a questão do aprendizado da vida, das pequenas lições da vida, com coisas épicas, né? Eles vão trabalhando a aventura de viver, né? Eles vão abordando a aventura de viver. Então, pesquisar sobre isso, né? Até o Autobiographic Comics aqui do Kunkka, que foi uma indicação do Sonobu, e depois eu fui buscar de onde que ele pega as referências dele, que é da Refine, da Elizabeth. Então, fiz uma leitura sobre os quadrinhos biográficos para aprender uma abordagem melhor sobre isso. Mas também, como eu ia falar da minha própria história e do que eu tinha documentado, memorizado, eu precisava pesquisar sobre como que a memória constitui uma historicidade, né? Qual o momento que ele passa essa história. Então, eu vou buscar também embasamento na história e na formação do objeto histórico, né? Eu li o Legoff, Pierre Nora, enfim. Isso tinha uma preocupação maior à parte, quando eu digo assim, olha, eu vou criar uma mídia que vai gerar uma história, porque ele vai historicizar algo que passa à comunidade. No meu caso, eu tinha um pouquinho mais de tato, né? Porque a mídia sempre se conduziu de uma maneira diferente quando a gente fala de imigração japonesa, sobretudo dos japoneses, durante o período que a minha história ela acontece. E aí eu tinha muito tato dessa mídia que eu iria gerar, né? Eu não queria que fosse nada que demonstrasse alguma mágoa, enfim, mas que demonstrasse esse percurso, né? Aí eu coloquei uma linha do tempo, assim, sem tempo, mas sem ter nenhuma data, mas de como os japoneses foram tratados, de como os Nikkeis, né, os japoneses descendentes, foram tratados pela mídia no Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, venham, que é oportuno, e depois, na época da guerra, eles chamam malditos japoneses, voltem para os seus países, fora, né, voltem para o seu país, vocês vieram roubar nossas coisas. E isso fica muito tempo, né? Durante a década de 70, você tinha aquela coisa, mate um japonês e garante sua vaga no vestibular, né? E a mídia, ela faz um resgate disso, né? Quando você começa a trabalhar com anime e com os próprios mangás, né? Você tem aí há 20, há 30 anos, começa a popularizar mais a questão de ser japonês, né? A mídia, ela lança um olhar de interesse sobre o que é produzido mediaticamente lá. E aí você já tem uma outra
uma outra relação com isso. Né? Você diz, eu queria muito conhecer o Japão, puxa, né? Aí meus filhos, os amigos deles já disseram, teu pai é japonês? Pô, descendente japonês, que legal, né? Então, mas vou voltar para o quadrinho, né? Então, eu precisava desenvolver algumas habilidades técnicas, isso, claro, foi feito também através do conhecimento empírico, eu fui treinando muito, então houve situações que eu desenhei páginas várias vezes, né? O meu traço ele foi se aprimorando, a questão do layout também, eu não acho que esteja perfeito, mas, enfim, ele já ficou bem diferente das minhas primeiras tentativas, né? E fui aprimorando a busca por aprimorar esses conhecimentos técnicos, como eu queria fazer inteiramente um Saburó, eu queria escrever, desenhar, fazer arte final, colorir, fazer o lettering, editar, né? Eu queria que ele fosse pessoal, eu fui buscar conhecimento em tudo. Então, fui trabalhar desenvolvendo roteiro, nesse quadrinho, que foi um quadrinho que eu produzi para a academia, chamado de Africano Pai d'Égua, que é para receber alunos africanos na UFPA, né? Eu fiz o roteiro, e o meu roteiro era bem simples, né? Você vê que é quase um boneco de palito aqui, na época. E depois, a arte final voltava para mim para eu fazer a colorização do quadrinho. Então, eu trabalhei fazendo a colorização desse quadrinho. Depois, eu tive amigos dentro da indústria de quadrinhos que me permitiram fazer isso, né? Então, sou muito grato a eles. Por exemplo, eu tive amigos que me permitiram trabalhar pela primeira vez com lettering no quadrinho profissional de alguém. Então, no Espírito da Lua, eu fiz um lettering profissionalmente pela primeira vez, né? Então, foi me permitido fazer isso e, a nível de aprendizado, foi muito bom. E durante esse processo todo, tanto pré-doutorado até durante o doutorado, fui desenvolvendo meu traço, né? Ingressei num coletivo paraense chamado Açaí Pesado. Hoje, inclusive, eles estão com uma publicação lá no Catarse, eu já saí do coletivo, né? Mas eles continuam desenvolvendo o coletivo, eles estão com uma publicação no Catarse, que já é o 3º volume do Açaí Pesado, e aí tem vários autores, então, que nós nos permitimos fazer uma coletividade para publicar os quadrinhos, né? Então, através do Açaí Pesado, eu tive a oportunidade também de trabalhar toda a gestão do meu produto, né? Desenhar, fazer o lettering, colorir, enfim. Fui desenvolvendo isso, e dentro do próprio doutorado, desenvolvendo meu traço, né? Além das habilidades técnicas do conhecimento empírico, e onde eu fui desenvolvendo o traço, aqui eu tenho uma página que eu realizei em 2 momentos diferentes, né? Eu precisava implementar, eu sentia que alguma coisa me faltava, eu comecei a implementar, além de todo aquele conhecimento que eu trouxe do MacLeod, que eu tentei enquadrar e tentei inserir dentro do meu produto, eu queria inserir algo muito pessoal meu, né? Então, algumas coisas que estão ocultas ali, dentro do quadrinho, eu trouxe de referências imagéticas, óbvio que eu vou buscando na internet, às vezes da minha própria memória, né? Aí eu tenho uma página que meu avô tá na cama do hospital e eu estou conversando com ele, quando ele começa a trabalhar as reminiscências dele, as memórias dele, né? Então, eu vou buscar como que era a indumentária daquela época, como é que era o uniforme daquela época. Então, tudo isso eu fiz também uma ampla pesquisa, né? Não só documental, histórica, mas imagética. E aí onde é que entra a minha camada, pessoal? Aí eu começo a esconder coisas dentro dos quadrinhos. Por exemplo, esse quadrinho, que ele está correndo no campo dos plantadores de arroz, eu escondi aí as 2 primeiras... as primeiras notas, né, do hino japonês, ali, os 2 primeiros compassos do hino japonês, eles estão escondidos nos plantadores de arroz. Então tem o tananana, inclusive aqui a alto de Jin, né? Isso ele vai se dar durante todo o quadrinho. Eu queria fazer alguma coisa que a pessoa que fosse ler, toda vez que fosse fazer uma leitura,
descobrisse algo novo ali. Tá? E eu tinha um compromisso muito grande com essa coisa da memória, da história, e apesar de estar trabalhando tudo dentro do meu conceito, que ia ser o amálgama, que ia costurar tudo, né? Mas eu me preocupei muito com essa questão da historicidade, né? Então, fui buscar isso imageticamente. Meu pai esteve em visita lá no Japão, ele trouxe algumas fotos do colégio do meu avô, que ainda estava lá, e essa foto, em particular, é de um portão que ele existe desde aquela época, é um portão que está isolado, ele é quase um monumento, e aí eu coloco, assim, esse portão, às vezes aparecem pequenas coisas que têm importância muito pessoais, provavelmente só para quem conhece, né? Mas que eu faço questão de implementar isso imageticamente, né? Então, pesquisa iconográfica foi uma fonte muito forte, né? Principalmente de elementos que não existem mais, né? Que era da época. Então, como eu falei, existe uma preocupação histórica em fazer a representação disso, né? Eu busquei alguns postais da época, por exemplo, para mostrar como é que era a estação. Essa estação, que era da cidade do meu avô, ela foi inaugurada 3 anos antes dele viajar, e na década de 60, ele faz a viagem dele em 1932, tá? E na década de 60, depois ela foi destruída, então é algo que eu só tinha em postais, eu não tinha mais como resgatar. E nessa página, por exemplo, específica, que ele sai dessa estação e ele vai fazer a viagem de trem, e eu queria fazer uma passagem de tempo nos quadrinhos, eu disse assim, eu cheguei à loucura de dizer, pô, mas que locomotiva que era usada? Eu queria usar exatamente a locomotiva que era usada na época, então eu fui buscar isso numa enciclopédia de locomotivas a vapor do Japão, e o que era fabricado, qual era a linha que elas percorriam, quantas horas demorava uma viagem para chegar do ponto de onde ele saiu, que era de Hakata, de Fukuoka, né, até Tóquio. Então tinha um determinado número de horas, e por onde que ele ia passar, só para que eu produzisse essa passagem do tempo, que dura um quadrinho recortado. Então, eu acabei realmente gastando muito tempo, porque eram coisas que me apaixonaram durante o processo, né? Foram coisas que foram servindo até como estimulantes dentro do processo, meu processo criativo dentro do quadrinho. Então, muitas coisas eu fui buscar em postais, em fotos, como eu falei, históricas. Aqui, quando ele chega na estação de Tóquio, então eu achei um postal da década de 30 que apresenta exatamente esse interior da estação, a forma como ele conhece o meu outro avô, que também está na história em quadrinhos, né? A ficha de matrícula deles neste instituto, que é a origem de como eles saem do Japão e vêm para o Brasil. Como eu falei, ele faz uma imigração de forma diferenciada, né? Eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. E eu me preocupo sempre, todo momento, a cada página, em navegar dentro da minha elucubração criativa, mas refletir historicamente algo que eu intenciono como verdade, né? Por exemplo, quando ele pensa sobre a jungle, né, que muitas pessoas pensam que a nossa selva tem gorila, que a nossa selva tem elefante, ele também pensava isso. Por quê? Porque na época era o que ele tinha mediaticamente. Então, essa página aqui, por exemplo, eu mostro o bairro de Asakusa, no Japão, que era onde haviam teatros, haviam cinemas na época, isso em 1932, que era o período que ele estava estudando em Tóquio, né? E o cartaz do Tarzan, o Homem Macaco, do Ip Man, que é de 1932, e uma cena do filme que eu até reproduzo aqui, né, no meu traço. Eu sempre tento reproduzir com o máximo do meu traço. E esse filme ele foi lançado no Japão dia 9 de setembro de 32. Então são coisas assim que eu fui buscar com essa paixão desses elementos, né? Muito do que eu desenhei, ele foi baseado em fotografias, né,
não é facsimile, assim, porque eu não cobri a fotografia, eu tentei reproduzir da forma que eu percebia, né? Que era justamente para implementar a minha personalidade naquilo que estava sendo retratado ali, né? Então, mas muito fui buscar também de fotografias, né? Aqui no caso da viagem dele, da partida dele do Japão. Tá? E isso vai se refletir em várias páginas, né? Onde eu vou buscar imageticamente, assim, para dar uma precisão histórica para isso. Quando eu falo de propaganda, por exemplo, propaganda da guerra, né? Contra os imigrantes e descendentes do eixo no Brasil. Aí eu coloco aqui um Panzer II, por exemplo, ele está tirando alguns folhetos, então são folhetos reproduzidos, assim, a arte reproduzida sempre no meu traço, de folhetos que dizem, olha, o japonês é um inimigo, né? Então, cuidado. E quando eu vou reproduzir prédios também históricos, eu sempre vou buscar essa referência imagética, né? Colégio Dom Bosco de Manaus, o Jeep, como era o Jeep naquela época, já mais para frente, né? Determinados prédios que hoje não existem, mas eu sempre ia buscar fotografia, sempre fui buscar a referência daquela época. E também, como eu falei, tem vários planos ali que estão sendo costurados, né? E que eu fui introduzindo no quadrinho. Aí vocês vão perceber que tem planos, aí são cores diferentes. Isso eu já tinha visto em alguns quadrinhos, esse trabalhar cores para divisão de sessões, né? Então, nesse caso aqui, eu dividi essas sessões por cor, trabalhando em relação à memória de quem estava narrando. Por exemplo, o azul é minha avó que está narrando, o amarelo meu pai, minha mãe narra verde, tá? Então, isso leva um pouco a característica também da cor, do que está sendo narrado, né? O azul, uma pessoa mais introspectiva, está fazendo uma narração mais triste, né? O verde está fazendo uma narração mais esperançosa e tudo, né? O meu avô, ele narra vermelho, então é uma coisa mais dinâmica. E a minha narração, ela é cinza porque eu tentei não ser o protagonista, né, daquilo. Tentar não imprimir muito sentimento, embora seja impossível, né? Além disso, também, dessa questão das cores, né, a própria busca pela reminiscência, a forma como você entra também na tua lembrança, eu busquei também como uma nova camada. Por exemplo, minha avó aqui, ela está cozinhando, então o vapor, né, o odor do alimento dela é que faz ela voltar para lembrar daquelas coisas que ela está narrando, né? Em alguns casos, por exemplo, e quando eu uso o quadrinho como balão, né, aí eu tenho rabicho de fala e eu tenho rabicho de pensamento. Qual é a diferença? O rabisco de fala, você está testemunhando algo, né? Então a pessoa está testemunhando algo, ela está dizendo, olha, eu tenho certeza que isso é isso. E quando é o rabisco de pensamento, muitas vezes é uma fala idealizada, é aquilo que ele acha que seria legal. No meu caso, quando eu vou trabalhar as minhas reminiscências, as minhas memórias, eu não coloco nenhum rabisco, porque, na verdade, eu estou trabalhando com fotografia. Então, eu me coloco vendo as fotografias e lembrando daquilo, né? Então, é bem diferente a forma que cada personagem vai trazer. E essas memórias são fluídas, né? Elas vão se formatando, elas vão sendo recosturadas e tudo. E eu também tentei buscar isso para o meu layout, né, do meu quadrinho. Nessa primeira página, por exemplo, quando a minha avó fala, olha, perderam tudo nas enchentes do rio e tudo que eles trouxeram, né? Então isso vai sendo mesclado no quadrinho. Tem uma cena no segundo quadro, que é o meu tio, que ele perde o dedo, que está na beira do rio e a piranha pega o dedinho dele. Enfim, são coisas assim que eu acho que são construções de vários momentos, e aquela história ela vai sendo contada de novo durante o processo da minha vida, várias vezes, e vai ganhando novos elementos. Eu achei interessante, pertinente, colocar isso também visualmente. Uma coisa para mim, né? Aqui, por exemplo, você pode ver como o meu pai está trabalhando a memória dele. O rabicho é um rabicho de pensamento, né? Porque ele se vê como atleta, ele está ali fazendo algo mais que dava orgulho para ele. Então, eu digo assim, isso é uma idealização, né? Então, a forma como ele vai buscar a reminiscência dele também está sendo retratada de uma forma diferente, ele está sendo grafado de uma forma diferente,
né? Esse é meu avô, né? Com os amigos dele, e aí é a base do que eu vou construir. Eu vou acelerar um pouquinho, que eu estou vendo a questão do tempo aqui. Esse é meu avô aqui, na turma dele, esse é meu outro avô, eles fazem parte da mesma turma. E o que eles são? Eles são provenientes de uma escola formadora de colonizadores para vir para cá, para o Brasil, especialmente para a Amazônia brasileira, né, para desenvolver economicamente algo aqui no Brasil. Né? Então, aqui eles estão em sala de aula, era uma escola superior de colonização, que era chamada de Escola Superior de Colonização do Japão. Né? Os alunos dessa escola são chamados de Kotakusei, né? Porque a abreviação da escola é Kotaku. Aqui é interessante você ver que eles estão aqui em aula e estão assistindo uma aula sobre o Brasil, literalmente, aqui sobre a parte da Amazônia, né? E aqui o uniforme, e aí são fotos que eu vou buscar para fazer a minha referência iconográfica lá do que eu estou produzindo, né? E aí eles vêm para o Brasil, né? Isso aqui é uma foto da turma, da despedida da turma dele. Você vê que tinha um convênio com o Brasil, ainda era naquela situação, olha, venha para o Brasil, principalmente para regiões inóspitas, né? Precisavam ser desenvolvidas. Então eles vão para o interior da Amazônia, né? No momento interior da Amazônia, que tem uma bandeira do Japão, uma bandeira do Brasil. Isso aqui é o Instituto Amazônia, em Tóquio, que é onde a escola superior estava instituída, e eles mandam 7 turmas para cá. Eles conseguem enviar 7 turmas ao Brasil para desenvolver isso no interior da Amazônia. Eu vou até colocar um mapa aqui. Aqui já é no Brasil, né? Eles fazendo a abertura lá, eles foram literalmente para o meio da selva, né? Era aquela coisa de aventura mesmo. E onde que fica isso? Fica lá em Parintins, né? Aqui está no Google Maps, ó, bem pequenininho, aqui muito próximo, e onde que ficavam as colônias. Então, isso também foi uma busca incessante por mim, apesar de eu não colocar no quadrinho, algo que eu precisava mentalmente construir para que eu entendesse, né, o que eles passaram, para que o que eu fosse produzir imageticamente estivesse associado de forma correta aquilo. Então, para onde que eles foram, como era aquela região na época, era literalmente no meio do nada, né, no meio da floresta. E eles erguem construções lá, no estilo japonês. Eles erguem bases para se associar ali, né, para produzir coisas. Então, aqui são edificações, né? Você vê aqui um prédio, que era o prédio de centro comunitário, que chama de Haikokaikan. Eram atividades sociais, e eu quadrinizei isso, eu coloquei no meu quadrinho, de características bem japonesas, isso no interior da Amazônia, como vocês viram lá no meio da floresta, isso em 1932. O meu avô chega em 1933. Esse aí é meu pai. Eu já dei um salto um pouquinho mais para frente, só para mostrar como é que ele era, porque eu produzo ali ele com topete, eu também uso o cabelo meio com topete, então essa coisa foi como fui buscar também as características e identidades pessoais para colocar isso nos quadros. Né? Bom, então tudo isso ele vai gerar essa costura, né? Técnica, emotivo, a historicidade que eu precisava implementar, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar, no final, o quadrinho, né? E também o memorial. Né? Então, fui buscar todos esses planos para produzir o quadrinho como obra final, tentando costurar isso. E aí, como eu falei, tem muito mais coisa ainda lá. Né? Cada leitura ela vai gerar uma nova visualização, um novo achado. A minha intenção era essa. Mas eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer isso virar arte, né? Porque, assim, a intenção é minha, mas diante de uma sintaxe, diante do julgamento de outros artistas, eu poderia usar quadrinho para ser um objeto artístico, eu poderia usar o quadrinho como meio performático.
eu precisei procurar pessoas que também fizessem isso, também que... Se havia alguém que houvesse feito isso, o quadrinho, não com a intenção do quadrinho, não com a intenção da narrativa, mas a intenção de ser obra de arte, né? Aí eu falo assim, não como era utilizado como base da arte pop, como o professor falou há pouco, mas o objeto em si todo, né? Aí eu achei um livro que falava sobre o Alan Moore, cuja autora, que era Delido, ela classifica o Alan Moore como um performer da linguagem quadrinística, que na verdade ele é um artista e que o quadrinho é apenas uma das mídias que ele usa para performar, para fazer a performance dele. Eu disse, poxa, então é possível, né? Claro que eu jamais me colocaria na altura de um Alan Moore, mas assim, eu digo, alguém já trilhou esse caminho, já existe, né? Eu posso justificar isso, né? Então, e aí ele trabalha, ele escreve para teatro, ele é roteirista, ele produz música, ele é um artista multimediático. Então ela coloca que o quadrinho é uma mídia que ele performa, né? Através da qual ele performa. E eu já tinha feito isso no quadrinho, de alguma maneira, eu tentei abranger tudo, tentei fazer o roteiro, né? Aliás, fiz o roteiro, fiz o desenho, fiz a arte final, fiz a colorização. No segundo momento, depois de ter defendido, eu não queria usar fonte comercial, então agora, por exemplo, eu editei novamente só para mudar a fonte, eu desenhei uma fonte específica, que inclusive é essa que está apresentando aqui, né, que eu estou usando na minha apresentação, é uma fonte que eu criei para colocar no quadrinho, e durante a minha apresentação também eu procurei fazer isso de uma maneira diferente. Então até coloquei ali o link para minha apresentação do doutorado, onde o quê? Onde eu trabalhei outras formas também de performance, onde eu trabalhei videoarte, onde eu trabalhei animação, onde eu trabalhei música, eu compus uma música para o quadrinho, específico para fazer um clipe sobre o quadrinho, né? Então, eu sei, talvez tenha sido um pouco demais, mas eu sempre penso assim, a questão do artista enquanto performance através de uma mídia. Então eu precisava me qualificar como artista, né? Apesar de me sentir artista, eu precisava que isso fosse legitimado, né? Então, é isso. Eu espero não ter falado demais. Eu agradeço pela oportunidade, né? O meu e-mail está aqui. Não sei se, possivelmente, depois colocar o quadrinho à disposição, né? De alguma forma também, para que as pessoas possam ler. O quadrinho não foi editado, ele só foi apresentado como tese, né? E eu apenas imprimi alguns exemplares. Então, agradeço novamente a oportunidade. Ok, muito obrigado, Ricardo. Excelente apresentação, muito interessante. Eu não sei se eu vi que algumas pessoas estão com perguntas aqui, acho que o André que foi o primeiro, não sei. Eu que agradeço. André? Quem mais? Roberto quer fazer pergunta? Não, eu só gostaria de ver essa história em quadrinhos. Seria legal se ele pudesse colocar o link para a gente depois poder ler, né? O Ricardo pudesse colocar o link para a gente ler essa Sim. história, que é muito interessante, o trabalho todo dele, né? Deu para perceber foi exaustivo, porque ele fez uma pesquisa iconográfica muito, muito grande. Obrigado. Eu vou colocar o link. Eu até não tinha pensado na questão do link, eu vou ver se eu consigo fazer isso agora e colocar aqui no chat. Ótimo, obrigado. Eu só queria fazer mais um comentário, que eu conheci o professor Ricardo antes até de ser convidado para a banca,
justamente porque quando eu estava fazendo a atualização da minha tese, né, para uma eventual publicação, eu descobri aquele trabalho Africano Pai d'Égua, né, que é bem interessante, porque é uma espécie de manual, né, para acolher esses estudantes que fazem intercâmbio, né, eles vêm da África, de alguns países, inclusive é um grupo de alunos que ilustram essa história, e cada um deles é de um país de lá. Então, do continente. Então, mostra, né, é uma maneira de tentar acolhê-los aqui quando eles vêm fazer intercâmbio no Brasil. Então, eu acho esse material também é muito interessante e tem a ver com o meu trabalho, né, que é mais o negro nos quadrinhos mesmo. Então, eu já conhecia o trabalho do professor Ricardo anteriormente, né, já achava bem interessante, achava bacana, e aí, quando fui convidado para compor a banca, assim, tem um ponto assim em comum, que a minha mãe, né, a família da minha mãe, que o meu pai, a família do meu pai é de Okinawa, sul do Japão. Minha mãe é da região de Tóquio, de Chiba. E eles só vieram para o Brasil também porque tinha um programa, né, de integração que o governo brasileiro pagava passagem e doava uma gleba de terra, mas em Porto Velho, né, ou seja, também na região norte, mas lá em Rondônia. Até hoje, né, as famílias que ganharam, né, a quem foi concedido esse terreno, são proprietários. O meu avô já faleceu, mas o meu tio ainda tem essa propriedade lá, né, e o meu padrasto, que também conheceu minha mãe nessa viagem de navio, também se estabeleceu por lá, graças a esse programa do governo brasileiro, chamando esse pessoal para desbravar lá no meio da floresta amazônica, né? Então, há pontos de afinidade com o trabalho do professor Ricardo, né? Eu achei muito interessante também. O Ricardo, só uma dúvida aqui, que até eu vi que o professor Valdomiro colocou no chat, e eu sei que tem muita gente aqui curiosa para ler a sua tese. Ela está disponível no diretório, no arquivo da universidade? Sim, Qual mas é a parte do memorial é a Universidade Federal do Pará. No caso, eu só disponibilizei lá o memorial, né? O quadrinho, eu estou colocando o link agora aqui. Já deixar no chat aqui para quem... Seria bom se você pudesse colocar também essa cartilha que o Nobu falou, que você também tinha falado. Sim, do africano. Sim. Isso. O africano, inclusive, ele é uma segunda publicação que eu fiz dentro da Universidade Federal. Ele surge de uma primeira que nós fizemos, que eram orientações acadêmicas aos alunos, né, calouros da universidade. Eu acho que, não sei se houve em alguma outra universidade federal uma iniciativa dessa. Nós fizemos em quadrinhos as orientações para receber os nossos calouros. Inclusive, eu posso colocar também no chat. Então, foi uma iniciativa, porque eu descobri, quando eu estava em uma das coordenações, que nenhum aluno lia as orientações que eles recebiam quando eles ingressavam, né? Então, de que forma trazer isso para uma forma mais atraente para que eles fizessem essa leitura? Então, nós procuramos desenvolver isso em quadrinho. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz dentro da academia, e o africano Pai d'Égua, ele é quase uma continuação desse produto. Os mesmos personagens a gente utiliza no percurso. Ótimo. Valdomiro, eu queria só fazer, não é dentro desse assunto, mas o Máximo Carnevale que você citou do Tex é o artista que fez a graphic novel do Dylan Dog, chamada Mater Mori. Eu sei. Muito boa. Sim. Tá. É isso. Gazi, acho que tinha que falar alguma coisa? Ia falar alguma coisa? Uma curiosidade que eu tenho, Ricardo, você tem a obra em quadrinhos. Sim. E você tem o memorial que qual foi submetido à comissão de pós-graduação? Quer dizer, por que não foi só história em quadrinhos, teve que ir toda... Porque é uma discussão que a gente tem muito na minha escola, na Escola de Comunicações e Artes. Na verdade... Os artistas, às vezes, defendem, olha, eu faço uma composição, por que eu tenho que ficar explicando como eu faço, para que eu faço a composição? Se faz parte da minha obra, por que a própria composição? A gente até teve alguns casos na ECA em que o artista, até se você for lá na escola, não sei se você já foi lá na Escola de Comunicações e Artes aqui de São Paulo, na USP, na entrada do prédio tem um grande monumento, né, uma escultura. Aquilo era uma tese de doutorado.
né? Por que só aquela escultura que o cara fez não podia ser tese de doutorado e tem que fazer um texto para... É uma discussão que os artistas, que os professores de arte lá na minha escola continuam até hoje brigando por ela, e a universidade tem um pouco de restrição. Então eu me pergunto, por que a sua história em quadrinhos, só ela, não poderia ser a tese? Né? Precisava de ter toda uma peroração em torno dela, um memorial, como você chamou. Né? E como é que você sentiu isso? Como é que foi passar por essa etapa de uma proposta diferenciada? Não sei como são os projetos na sua universidade, mas como é que foi esse processo de aprovar uma tese, de elaborar uma tese de quadrinhos, com a linguagem dos quadrinhos, e passar por uma banca? Professor, aqui também a gente passa por essa discussão, né? Principalmente na linha de pesquisa de poéticas. Essa discussão é bastante acirrada, né? Porque, obviamente, existem lados antagônicos, né? Aquele que defende que o processo em si, o produto em si, ele já explicita o processo. E o outro é que ele precisa perpassar por uma pesquisa teórica. Eu optei por fazer os dois tomos para não entrar em nenhuma discussão, para atender os dois lados. Então, assim, para evitar suscitar justamente essas discussões. Mas eu poderia ter feito só o quadrinho? Sim, poderia ter feito só o quadrinho. Isso foi uma opção pessoal minha, de desenvolver o tomo memorial. Eu não sei se eu respondi. Foi uma opção pessoal. Porque você foi o primeiro que fez isso? Eu fui o primeiro. Você foi o primeiro a fazer dessa forma na sua universidade, ou não? Eu fui o primeiro a defender em artes visuais na linha 1 no meu programa. Na minha linha, que é artes visuais. Eu fui o primeiro. Eu acho que já é uma evolução, já é um avanço grande para a linguagem das histórias em quadrinhos, mas o ideal para mim, que eu vejo, estaríamos no melhor dos mundos possíveis se você simplesmente apresentasse a história em quadrinhos. Essa é a minha tese, um trabalho criativo, né? Porque afinal é arte. Sim, sim. Né? O aspecto criativo é que deveria ser considerado. Mas são as limitações da universidade, né, da academia, não dá para a gente resolver essas questões todas. Sim. Nós, como eu falei, nós temos duas correntes, né? Então, para atender as duas e tentar evitar qualquer discussão, eu preferi fazer... Na USP também tem, e é uma briga de foice no escuro, normalmente. Isso, verdade. Fizeram uma pergunta aqui, falando sobre o que eu senti fazendo a imersão na memória da minha família, né? Eu sou canceriano, então, cada página que eu desenhava, eu ficava ou com um nó na garganta ou chorava copiosamente mesmo, algumas coisas. Então, trazer essas memórias, trazer isso e me permitir documentar isso foi muito sentimental para mim, foi muito forte. Professor, quer falar? Foi eu que fiz essa pergunta, muito obrigado. Porque lá nas suas referências, quando você fala do Le Goff, do Pierre Nora, você cita, lá atrás tem um livro muito importante, que é de uma filósofa que traz exatamente isso que você comentou aí, né? Essa experiência fantástica. Eu queria ouvir de você. Sim, obrigado. Sim. Novamente, parabéns. Fiquei muito obrigado. Muito contente, muito feliz, porque o seu trabalho eu nunca tinha visto. Parabéns. Obrigado. Eu estou colocando os links aqui das outras revistas e dos outros quadrinhos. E também aqui alguém pediu o link do vídeo. Eu acredito que da tese, né? Da defesa. Eu vou colocar também. Só lembrando também que o Pará nos dá boas surpresas, né, nos quadrinhos, que o primeiro prêmio Álvaro de Moya foi um artigo sobre os quadrinhos do Pará, e o primeiro troféu Jabuti foi o do Gidalti Júnior, que também é um quadrinista aí do Pará, né? Bacana. O Gidalti, ele se considera paraense, ele disse que ele não nasceu aqui, mas ele veio corrigindo, né? Desculpe corrigindo, Abu, o primeiro prêmio foi os quadrinhos no Amazonas. Hã? Era o quadrinho amazônicos. Eu achava que era no Pará aquela vez. Não, é Amazonas. Estado do Amazonas. Mas... E o Gidalti, a história dele é sobre o Pará, né? Ah, sim. Muito boa.
Legal. Mais alguma questão para o Ricardo? Então, agradecemos muito, Ricardo, parabéns pelo trabalho, espero que você continue aí trabalhando pelas histórias em quadrinhos, principalmente na área de artes, né, são tão poucos aí, temos você, o Edgar, o Gazi, não são tantos os que trabalham quadrinhos na área de artes, eu gostaria que fosse muito mais, mas infelizmente no Brasil não são tantos assim, então você vem se unir e certamente vai trazer uma grande contribuição para a pesquisa nos quadrinhos. Então, continue. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço ao senhor Nobu e aos demais. Eu realmente, como eu falei, quando eu recebi o convite, fiquei muito entusiasmado. Fiquei sem palavras, porque eu até brinquei com o professor, falei assim, que ele disse assim, ó, eu lhe convidei, foi muito em cima, eu disse, quando é para ir para o Olimpo, você pode convidar alguém até 1 minuto antes, essa pessoa, ela está pronta, né? Está preparada, então, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado e agradeço novamente. Na próxima vez, eu prometo que eu convido com um pouco mais de tempo, para não apertar tanto, agradecemos muito.